Boa noite. Eu estava me rindo, senhoras e senhores, queridos telespectadores, meu não menos querido Fulvio Celso Petrarco, ao lembrar-me de um naufrágio que sofri. Quase naufrágio, mas um belo acidente, né? Sou E a testemunha fumaça comendo e eu no meio de 2 tonéis de gasolina de avião. Gasolina azul, porque Bárbaro. o motor era um motor de alta taxa de compressão. E girava o motor, girava e o e motor... fumaça, eu tchumbum na água. E gritava, socorro, Petrarco! A gente agora ri, né? Mas naquele momento, aliás, fosse salvo por um pescador da ilha ali que vinha de barco e eu gritei para ele, olha lá o naufrágio. Mas ia ser uma bela explosão, né? Aliás, aquilo ali foi uma demonstração de que tu és muito acelerado, né? Porque nós tínhamos programado sairmos juntos na lancha. Mas tu não tivesse paciência de esperar nem a minha chegada nem a do Celso, pegou a lancha e saiu de comandante, Guaíba fora. E aí pegou um baixio lá, trancou a lancha, né? Ela parou, encalhou no fundo do rio, e o sistema de refrigeração que tomava água do rio para resfriar o motor entupiu na areia. E tu não conseguias desligar o motor. E aqueles tanques, eu só me lembrava dos tanques de gasolina. E vendo aquela fumaceira lá. E o Flávio pedindo socorro. Até que se jogou na água e, por sorte, o motor parou. E o acidente se limitou ao susto, né? Nós não podemos reclamar agora dos netos, hein, nem dos filhos, porque a gente aprontou também, né? Aprontamos muito. Falando sério agora, esse acidente da Petrobras, tu fosse engenheiro da Petrobras, fosse caçado pela Revolução nessa condição. Este acidente da Petrobras, a plataforma, como opera uma plataforma dessas? Olha, eu casualmente, nesse caso, eu trabalhei bastante também, não sou mais da Petrobras, eu fui caçado. Eu hoje sou anistiado e recebo uma aposentadoria do Ministério da Justiça em função dessa cassação, mas trabalho como engenheiro na Cordoaria São Leopoldo, que é a única empresa no mundo que começou a fazer os cabos de fibras sintéticas que vão ao fundo do mar, nesta profundidade de quase 2 quilômetros, ancorar essas plataformas. Essa P-36... A plataforma, portanto, é fixada no fundo do oceano por cabos de que material? É um cabo sintético de poliéster, de alta tenacidade. É como se fosse... Que dimensão tem? Para que tu tenhas uma ideia... Espessura? 1 palmo de diâmetro, aproximadamente. E uma capacidade de resistir 1 milhão de quilogramas forças. A plataforma não é fixada. Ela é posicionada, como se diz. Mas ela tem liberdade, um grande grau de liberdade, no sentido de mudar de nível segundo mudam as ondas, mudar de posição segundo os ventos e as cargas dinâmicas, e esta posição variável se mantém em limites definidos por estas pernas de ancoragem. Nesta plataforma eram 12 pernas, construídos esses cabos. Âncoras? Tem âncoras, mas não são aquelas âncoras convencionais. Grande parte das âncoras são tubulões que, chegando ao fundo do mar, recebem uma carga de vácuo. Então, a pressão da água do mar, que é uma pressão, imagina, 2.000 metros de coluna de água pressionando aquele tubulão, e então aquilo se fixa no fundo do mar, essa peça assim é fixa, e nelas se amarram os cabos que vão lá fixar a plataforma, as âncoras de plataforma. Nesse caso são 12 pernas, a perna é constituída de lances de cabos sem emendas, com 600 metros cada lance sem emenda, e com uma capacidade de empuxo testada de 1 milhão de quilogramas força. O mais interessante, Flávio, é que se fizeram testes de engenharia para garantir uma sobrevida desses cabos para 20 anos. Ou seja, eles são submetidos a ensaios repetidos de carga, denominados ensaios de resistência à fadiga, e esses ensaios feitos de tal maneira que se garante, nas condições de emprego no mar, a capacidade de sobreviver em 20 anos. E a pergunta é esta: por que de nylon e não de aço? Porque até as águas com profundidade de 600 metros, estas pernas são em cabos de aço.
Acontece que, para a mesma resistência, o cabo pesa muito mais do que pesa a fibra sintética de poliéster. Então, os navios, os guindastes, as cabras, as roldanas, que trabalham normalmente para a Petrobras, teriam que todos serem redesenhados para poder empregar cabos de aço. Além de que, o próprio peso do cabo nesta extensão já comprometeria grande parte da sua resistência. Porque eu não sei se tu sabe que existe um comprimento que a gente define comprimento de ruptura. Se tu pegares uma corda de comprimento infinito e fores levantando com um helicóptero essa corda, e ela vai desenrolando do rolo, chega um comprimento tal em que o peso da própria corda é capaz de rompê-la. Isso acontece com a corda, acontece com o cabo. E nessas profundidades, o peso próprio do cabo já estaria submetendo a estrutura a uma alta taxa de trabalho, que seria uma taxa de trabalho ociosa, não útil de fixação da plataforma. E fixa? Dentro desses limites... Ela se movimenta? Se movimenta. Que angulação? Quantos graus? Isso é variável, mas é uma angulação apreciável, talvez 10, 12 graus. Uma plataforma desse tamanho, tu não consegues, estando sobre ela, perceber. Mas tu consegue perceber que o mar se mexe em relação a ela. Parece para ti que ela está quieta, e o mar é que está andando. Como é que ela extrai o petróleo? Ela extrai através de bombeios, na verdade... Acha a jazida. Se chama jazida? Sim, jazida. São os lençóis, os poços. Aí ela perfura os poços, mas é um trabalho fantástico. Para ter uma ideia, 2 quilômetros de lâmina de água. 2 quilômetros de lâmina de água. 2 quilômetros de mar. De mar. Depois disto, mais 3, 4 quilômetros de solo, de rocha. Rocha? Perfurada. O fundo do mar ali é constituído por rocha. Rocha. Mas como é que perfura? Perfura com essas plataformas de perfuração, e joga então, depois constrói o poço, estabiliza o poço com 3, 4 quilômetros de profundidade, até chegar ao lençol. Muitas vezes esse lençol é pressurizado com gás natural e petróleo, e ele então tem capacidade... Injeta gás? Não, o próprio poço possui. Ele tem pressão. Tanto é que junto com o petróleo vem gás, e grande parte do gás que se consome ali no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, praticamente a totalidade do gás natural daquela região, provém da zona de Campos. Ele sobe ao natural? Sobe ao natural. E aí? E em outros casos é bombeado. E aí vem para a separação, vem para todo um processo petroquímico, né, que não chega a ser de destilação, mas é um processo de separação e limpeza, onde então o óleo é bombeado para os navios cisternas e o gás também. Chega à superfície, chega à plataforma, o gás e o petróleo. Aí são bombeados para navios cisterna. Navios cisternas. Que navio é esse? São navios petroleiros grandes, gigantescos, navios assim... Gigantescos. Para 300 mil metros cúbicos de petróleo, que se amarram em monoboias distantes da plataforma, e pelo fundo do mar, os condutos de óleo bombeado pela plataforma vão até a monoboia, e da monoboia vai ao navio. Aliás, aqui eu tenho uma fita onde mostra o exemplo de um navio de petroleiro de grande porte ancorado numa monoboia, que é a nossa monoboia aqui de Tramandaí, que é uma monoboia de pequeno porte e recebe navios também de limitado calibre, ou de limitado calado. Aliás, eu não sei se tu sabe. Nós temos a fita aqui? Temos. Tibirista, vamos rodá-la, por favor. Eu não sei se tu sabes, estes navios, que são os navios petroleiros, olha ali. Ali tem a monoboia, ó, e um cabo, olha lá, amarrando o petroleiro na monoboia. Nós estamos vendo o cabo. Está aí o cabo. Esse cabo é fabricado aqui em São Leopoldo. Ele é bem menor do que os cabos que a gente faz lá. Aí já tens uma plataforma. E aqui tu tens a lancha do terminal da Petrobras aqui de Tramandaí, que é a lancha que presta serviço. Aqui tu está vendo a máquina que está em São Leopoldo. Essa é a máquina que faz o cabo? Foi construída por nós, desenhadas por nós. Por mim, e construída em São Leopoldo. E ali também se fizeram as máquinas de teste nesta fábrica, que é uma fábrica antiga, Cordoaria São Leopoldo. Cordoaria São Leopoldo? Exatamente.
Mas ali, tu pudesse ter uma ideia, então... Aqui nós fazemos? Aqui, né? Aqui. Aliás, Mas ninguém sabia disso. pioneira no mundo. Reconhecidamente como uma das detentoras de know-how de amarração de navios mais avançado. Know-how mais avançado. E, sem dúvida nenhuma, a Cordoaria São Leopoldo é reconhecida mundialmente com esta qualidade. Voltando à plataforma, então ela extrai o gás e o petróleo, leva ao navio, a nave-mãe. Não, aí neste caso a mãe mesmo é a plataforma, porque a plataforma é muito maior que o navio. Sim, mas o navio vai acumulando, vai O acumulando. navio vai acumulando, quando recebe a carga suficiente, ele desatraca da monoboia, vai às monoboias das refinarias, por exemplo, sai lá do terminal de Campos, do Rio de Janeiro. Sim, tá. Enquanto o navio faz essa viagem, a plataforma para de extrair? Não, porque logo que ele sai daquela posição, na própria plataforma existem tancagens de acumulação intermediária. Isso o que é? Essa é uma demonstração da máquina que projeta essas máquinas, que está desenhando aí peças de amarração do cabo, que são as manilhas de aço, manilhas especiais, de aço também especial, com altíssima resistência. Aí não é corda, é aço. Agora aí é a parte em que a gente está fazendo o fio. Nesse caso são fios sintéticos também, E que com material material? que vem do polo petroquímico. Aqui nós também. Daqui do nosso polo petroquímico. Né? Fantástico, né? É muito bonito, o processo é muito bonito, a engenharia é encantadora, é a minha paixão. Eu adoro fazer aquilo ali. Petraco, voltando, desculpe, seguindo o fio, o navio vai então, de barriga cheia de petróleo ou gás, levá-lo a outras monoboias, que o transferem para onde? Para as refinarias. Para as refinarias. Então, para o Paraná, aqui, por exemplo, aqui para Tramandaí, no Teduti. Sim. Então aquele navio cisterna, aquele navio petroleiro, ele vem de esvazia. lá, desvazia aqui, volta para a nova carga lá. E esse é um processo que não pode ser interrompido. É 24 horas por dia, 365 dias por ano, salvo os dias programados para as manutenções programadas. Quantos dias os homens ficam nas plataformas? São de 3 a 7 semanas. Depende da função que Mas é desenvolve. muito. Bastante Como é que eles aguentam? Hein? É uma vida De cansativa, 3 a 7 semanas. É uma vida realmente tumultuada, difícil, de alta especialização profissional. São pessoas muito qualificadas, com excelente treinamento, praticamente todas com nível de engenharia. Tal o treinamento que recebem. Não é nível universitário, mas é um treinamento muito importante. Sem o qual, realmente, o risco seria muito grande. Mas o que não trabalham todo esse tempo? Trabalham todo esse tempo. Sim, mas não relaxam? Trabalham em turnos, 3 turnos de 8 horas. Trabalham por turno. 8 horas? 8 horas continuadamente. E depois? Depois descansa, às 16 horas. E o que faz? Aí faz leitura, vê televisão, ouve música, faz jogos, treinamento, cursos, enfim. Não vão para a Terra? Não vão para a Terra. Não pode ir para a Terra. Até porque é uma viagem de 200 quilômetros. Normalmente essa viagem é feita de helicóptero. A parte maior do efetivo vai de lancha de serviço, que são as lanchas denominadas supridoras, as lanchas ou os barcos suppliers, que levam mantimentos, materiais, ferramentas, equipamento, combustível tratado, etc. Mas essa plataforma é uma verdadeira cidade. Tem um hospital, tem ambulatório, tem farmácia, refeitório, dormitórios, lavanderia, tem tudo que tu possa imaginar numa cidade. E a cabeça deles? É muito boa, né? Até porque depois de ficar esse período lá, eles passam também um período grande em casa, com a família. Eu acho que a vida, claro, é uma questão de vocação, para quem gosta e quem tem um pouco de vocação de marinheiro. Mas é uma vida muito interessante. Não deve ter bebida alcoólica, né? Não, absolutamente. Não, igual ao que ocorre no porta-aviões. Porta-aviões não tem bebida alcoólica. Navio de guerra não tem. Não, absolutamente, é verdade. E não tem mulher Nem pensar. É verdade. Lá realmente é para trabalhar. Aliás, eu vivi uma experiência... Que idade tem esses homens? São todos mais ou menos jovens. Mas eu vivi uma experiência nesse assunto de internação que foi fantástica. Eu viajei em uma ocasião, atendendo um chamado de um cliente. Eu fui ao Oriente Médio, ao Golfo Pérsico, na ilha de Zarqum, nos Emirados Árabes Unidos. E é interessante. Primeiro, o serviço de segurança
Eu nunca tinha imaginado a possibilidade de um serviço de inspeção prévia e segurança tão avançado como eles têm lá. Basta ver que eu era chamado por eles para prestar um serviço de engenharia nessa questão de amarração de superpetroleiros em monoboias no Golfo Pérsico. É interessante porque na ilha de Zarqum existem os tanques cisternas de armazenamento do petróleo. O petróleo extraído no Golfo Pérsico é bombeado para as tancagens desta ilha e desde estes tanques, através de oleodutos, levados às monoboias que carregam os petroleiros. Esse Golfo Pérsico, quando a gente passa de avião, sobrevoa, a gente vê aquilo como se fosse um paliteiro com torres de petróleo e uma grande quantidade de petroleiros marchando, alguns vazios, outros carregados, em direção a alimentar o mundo com esse alimento fantástico que é a energia do petróleo. Mas a segurança, eu estava dizendo, era tal que desde que eu cheguei em Abu Dhabi, eu já entrei num processo de controle e supervisão permanente. E a partir daí, todo o procedimento eu precisava prestar conta do que estava fazendo. Praticamente inspecionado até no meu apartamento no hotel. E estas pessoas que trabalham na ilha, então sim, isso seria quase que uma espécie de religião. Esses operários qualificados, técnicos, engenheiros, também precisam ir para a ilha. Mas a família deles mora em Abu Dhabi. E eles vão à ilha para trabalhar no serviço de petróleo. E aí lá eles passam 3, 4, 5 meses, depende da atividade. Longe da família, longe dos filhos, da mulher e longe da cidade, trabalhando exclusivamente no petróleo. Também turnos de 8 horas. Realmente lá é que eu percebi a dificuldade do trabalho dessas pessoas. Mas eles são como ascetas, eles fazem aquilo por amor. São pessoas, portanto, do mundo árabe. Eu aprendi algumas coisas lá, né? Por exemplo, a relação familiar da mulher, do chefe da família e da prole. É interessante porque os homens caminham, a mulher lhe dá guarda, cuida da sua retaguarda. Ela vem atrás do homem, com o rosto completamente vedado, só os olhos a descoberto, e existe uma relação de carinho muito grande do homem com a família. E aquela história que a gente ouve dizer que os sheiks do mundo árabe têm um harém com diversas mulheres e cada mulher constitui uma família, não é bem verdade. Eles levam muito a sério o conceito de família e do casamento com apenas uma mulher. Voltamos em seguida. Estamos aqui conversando com o Dr. Fulvio Celso Petraco, querido amigo Petraco, sobre a sua história. Sem roteiro. Ele trouxe uma série de fotos. Vamos formá-lo agora no ginásio. De Abu Dhabi, vamos ao Colégio das Dores. É isso aí? É isso aí. Dá saudades ver essa foto. Me lembra, naquela época, 1953... Mas tu já era taludo, é? Eu tinha 16 para 17 anos. Aparecia mais, né? Uma boca de meio africana, né? Italiano-africano. Mas veja, Flávio, com essa idade, naquela época se fazia formatura. Isso aí foi uma formatura feita no Teatro São Pedro. E o nosso paraninfo foi o Dr. Hildo Meneghetti, então prefeito da cidade de Porto Alegre. Era uma festa com todo um protocolo. E eu me lembro que nesta noite foi a primeira vez na minha vida que parece despertou em mim uma preocupação com o social. Porque eu recebi muitas medalhas, muitas das disciplinas eu fui o melhor aluno. E daquela turma de quarta série eu tirei o primeiro lugar. Evidentemente que ao voltar para casa, nós morávamos na Duque de Caxias, a minha mãe caminhava com uma manifestação de alegria incontida, como faria qualquer mãe, achando que o filho dela era o máximo. E quando eu vi ela com toda aquela alegria, eu me lembrei de um colega que eu tive no grupo escolar Souza Lobo, lá no São João, e que ao final do 5º ano primário, ele era filho de um carroceiro que fazia serviço de frete ali na Rua da Conceição. Não sei se tu lembra que na Rua da Conceição existiam uns atacados de secos e molhados. Batata. Isso. E esse meu Cebola, colega... secos e molhados. Exatamente. Esse meu coleguinha,
lá do 5º ano primário, ao concluir o 5º ano primário, despediu-se de nós, dizendo que ele não ia poder prosseguir os estudos, porque tinha que trabalhar com seu pai, carroceiro. Então, quando a mãe estava naquela alegria, por eu ter sido o primeiro da turma, eu me perguntei, mas e se o Gilmar, aquele filhinho do carroceiro, do 5º ano primário, tivesse tido a chance de estudar? Lá no primário ele era melhor aluno do que eu, bem melhor, e era o primeiro da turma. Eu me perguntei, se ele tivesse tido a chance de estudar, será que eu teria tirado tantas medalhas? E será que eu teria sido o primeiro da turma? E eu ainda me perguntei mais, e faz bem para a sociedade permitir que crianças precocemente abandonem a escola em busca da sobrevivência? Foi a primeira vez, Flávio, que eu me antenei para essa questão social, que depois me levou, na universidade, a uma militância política, cuja história, de certa forma, tu conhece. Como é que foi a história? Como é que foi a história? A história é que, indo para a faculdade de engenharia... Engenharia, sempre? Sempre engenharia. Indo para a engenharia, eu tratei... Vocação engenheiro. E acertei em cheio, porque eu sou apaixonado pela minha profissão. Aliás, eu já disse e repito sempre, a única razão desse ciúme que eu dou para minha mulher é o amor que eu dedico à minha profissão. Eu acho algo, me enche, me encanta, me realiza. Quando eu desenho uma solução, uma máquina, um processo, eu vibro com aquilo ali como se fosse um filho nascendo. E eu então fui para a engenharia, atendendo a esta vocação. E na engenharia me dediquei bastante aos estudos, de tal maneira que já ao final do primeiro ano, ainda calouro, eu terminei indicado para compor a comissão de formulação do ensino no centro acadêmico, porque os estudantes participavam intensamente do processo educativo. E a existência das turmas criava um processo de educação por emulação, que hoje, infelizmente, na engenharia não existe mais, e que possivelmente frutificasse mais do que a própria formação, a aula formal, porque o professor dava a sua aula, jogava a sua mensagem, e depois os alunos, estudando em conjunto, metabolizavam a aula e, através dessa emulação recíproca, terminavam aprendendo bastante mais do que aprendem hoje. Bom, aí o diretor da Escola de Engenharia me procurou, Dr. Luiz Engenheiro de Faria, e me disse que o reitor Eliseu Paglioli precisava que a Federação dos Estudantes da Universidade do Rio Grande do Sul fosse dirigida por um acadêmico responsável, prestador de contas, etc. Isto já então eu estava no 3º ano e terminei, por indicação do diretor da Escola de Engenharia, candidato a ser presidente da FEURGS, cuja flâmulazinha eu guardo lá no canto, ó, como recordação do passado. E ali ao lado da flâmula, à esquerda, tem a diretoria que, junto comigo, assumiu as responsabilidades da FEURGS. Ali, acocorados, ali no restaurante universitário. Deles, 2 são mortos, o Julián e o Pellegrini, e os outros 3 são profissionais de nomeada aqui em Porto Alegre, o Kleber Nunes, o João Carlos Petri, diretor do Grupo Gerdau. E foi assim que começou uma militância que terminou me fazendo quase um político. Eu sou um político na verdadeira acepção da palavra, mas não sou um político profissional. Aí te metesse em político estudantil. Que ano era isso? 1961. 60. 1960. Quando é que vocês botaram aquela torre de petróleo na Praça da Alfândega? Foi em 62. 60? Em 61. Já com o presidente da FEURGS? Não, já tinha passado a posição do presidente da FEURGS. Eu já atuava na União Estadual dos Estudantes. E, na verdade, tu não era metida comunista, essas coisas? Pois, olha, esta é uma simplificação, um reducionismo que os adversários políticos adotavam. Porque ao invés de discutir as ideias... Não, é comuna. É comuna, e aí dizendo que é comuna, acabou-se, não tem mais discussão, e a pessoa fica eliminada. Aliás, foi assim que fizeram comigo em 64. Você aplicaram essa? Me aplicaram essa. É comuna. Comuna. E tu não eras? Nunca fui. Eu sempre fui. Quando eu me adquiri consciência de militância política partidária, e eu conheci figuras importantes, como Bruno Mendonça Lima, de Pelotas, que era membro conselheiro do Conselho Universitário aqui, e eu convivia com ele,
E aí descobri que o professor Bruno, um homem do direito, né, um jurista de nomeada, diretor da Faculdade de Direito de Pelotas, aí eu descobri que ele era do Partido Socialista Brasileiro. Aí eu me interessei de saber o que era isso, o Partido Socialista Brasileiro. E fui ali na José Montauri, assisti uma reunião, e surpreendentemente eu fui bem aceito na reunião, era um jovem, né? E o presidente do partido era o pai era o doutor Germano Bonneau, né? Doutor Bonneau. Germano Bonneau, filho. Pai. Esse Germano é Germano Mostardeiro Bonneau, querido amigo nosso. Exatamente. E esse Germano Bonneau, filho, que era colega e iniciados na política também, amigo dele, é o Cândido Norberto. Exatamente. E o Cândido, na época, tu deves lembrar, era uma imagem no Estado. Então, eu fui nessa reunião na José Montauri e veja a surpresa minha. Um clima de absoluta liberdade, democracia, e me convidaram, não, o senhor pode participar da reunião, chega aqui conosco. E eu participei, na primeira vez da minha vida, de uma reunião do Partido Socialista Brasileiro. Ora, não deu outra. Como não? Me filiei ao Partido Socialista Brasileiro naquela época. E levasse a pecha de comunista. E aí levei a pecha de comunista. Até porque nós tínhamos algumas legendas que se identificavam, eram bandeiras que nós desfraldávamos junto com os comunistas. Por exemplo, reforma agrária. Ora, mas naquela época, defender a reforma agrária, o petróleo, imagina, a paz no mundo, que tínhamos saído da guerra. Olha, isso aí eram teses dos comunistas. Logo, quem defendesse estas teses, embora não seja comunista, seria. E se não fosse, o azar é dele, né? Tinha que ser. E assim aconteceu comigo. Mas é interessante, né? Aí já estava se formando também, né? Eu estava no 6º ano, quando eu, então, até participei como candidato a deputado estadual pelo Partido Socialista Brasileiro. Tem até ali, era uma campanha bastante pobre, e a minha fotografia foi um desenho de um colega da arquitetura, do Arigoni. Ele desenhou e era assim, ó, deputado estadual, Fulvio Petracco. O número daquele 1816 significa Partido Socialista Brasileiro, que era uma aliança republicana socialista. E fiquei na condição de segundo suplente. Bruno Segala, o médico, este sim, do Partido Comunista, o Bruno Segala e eu. Aliás, foi nesta condição que eu fiz concurso para a Escola Nacional de Engenharia Química, para desfrutar de uma bolsa da Petrobras. Fui classificado. Que ano foi? Foi em 63. O concurso foi em 63. Fosse aprovado num concurso. Eu fui aprovado. É bom que se diga o seguinte: eu fui aprovado com o primeiro lugar nacional. E recebi essa primeiro bolsa lugar no Brasil. No Brasil. Em conhecimentos técnicos científicos. Para a Petrobras. Para a Petrobras. Era um curso na Escola Nacional de Engenharia Química, mas que seria depois de diplomado aproveitado como engenheiro de operações de destilarias e refinarias da Petrobras, engenheiro de processo. Quando surgiu, em 64, aliás, hoje é 10 de abril, quando nós estamos gravando esse programa, e hoje me lembro do nascimento da minha filhinha, que nasceu lá no Rio de Janeiro. E olha, no dia 1º de abril foi o golpe. Uma semana depois saiu a publicação do primeiro ato institucional que caçava Leonel Brizola, João Caruso, etc., e Fulvio Petracco. O estudante? Estudante. Recém-formado. Recém-formado. E veja bem... Em primeiro lugar no Brasil, como engenheiro da Petrobras. E vivendo no Rio de Janeiro, no governo de Carlos Lacerda. Ora, eu tinha que encontrar uma maneira deles não me pegarem. Que idade tinha? 26 anos. Voltamos em seguida. Fulvio Celso Petracco, 1964, mês de abril, Rio de Janeiro. Estou me lembrando desta data, 10 de abril. Hoje faz Nós aniversário. Estamos gravando esse programa no dia 10 de abril. Hoje faz aniversário, nesta data, a minha filhinha, sim, a Mirella, que nasceu lá no Rio de Janeiro, e eu nessa condição, fugindo do Lacerda. Tu recém-casado? Recém-casado. Eu tinha casado aqui em Porto Alegre ainda como estudante. 26 anos de idade. 26 anos. E interessante que quando eu fui ao Rio de Janeiro, eu me informei aqui com as pessoas do partido, quem eu procuraria lá para eventual necessidade, medicina, e me disseram, a Clínica Campos da Paz é uma clínica famosa em Copacabana, pessoas confiáveis, socialistas, e eu fui lá e procurei lá, a minha mulher foi atendida pelo doutor Afrani da Clínica Campos da Paz. Minha sorte.
Porque minha filha foi para o hospital no dia 10, eu entreguei nas mãos dele, eu não podia ir ao hospital, porque se eu fosse, a polícia me pegava. E por telefone eu me comuniquei com ele, fiquei sabendo da condição do parto, e ele me disse, se tu quiseres visitá-lo, eu consigo te levar ao hospital. Vamos fazer o seguinte, tu vais à clínica, em Copacabana, posto 6,